Bom dia, professor Basotti, né? Bom Mais dia. uma vez estamos aqui para estudarmos as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos no capítulo 24, né? Mateus. Isso, Mateus capítulo 24. Eu creio que seria bom a gente fazer a leitura em dois momentos, né? Concordo. Nós vamos então do capítulo 24, do 32 ao 44, certo? E depois nós vamos para o final, do 45 ao 51. Então hoje nós vamos ver dois aspectos, né? Duas parábolas, mas que elas se relacionam, né? Dentro de um contexto, né? Então eu vou começar com a primeira parábola, que está aqui em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32. Diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada um e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Pastor, eu estava lendo aqui, em relação já ao primeiro versículo, né, quando Jesus fala, né, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando os seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas. O que eu aprendi é que as folhas já aparecem, o mês de junho é o começo do verão, porque lá é hemisfério norte. Então as estações lá são mais definidas. No inverno neva, no verão faz calor. Então a ideia que eu fiquei assim, as folhas saem no início de junho, que é o começo do verão, junto já vem os frutos, né? Nós vimos aqui, acho que em algumas semanas, que aquele fruto, o primeiro fruto você pode pegar e comer. E depois, já no final do verão, que é agosto, já tem um outro fruto que ele é preparado e armazenado como alimento, né? Então eu entendi que Jesus aproveita esse conhecimento das estações do ano para trazer todo esse conhecimento que nós veremos hoje aqui. É isso, né, pastor? Então a ideia é assim: primeiro, nós devemos estar observando, nós temos que ser observadores, olharmos aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas sempre de uma perspectiva bíblica. Tá? Não olharmos, porque algumas pessoas começam a olhar muito para o mundo, mas sem a perspectiva da palavra de Deus, isso causa um pessimismo. Tá? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para os acontecimentos, nós vemos que a palavra de Deus vai se cumprindo, ela vai se realizando, ela vai se concretizando. E é isso que traz a esperança para nós. É uma viva esperança de que este mundo e circunstâncias, por mais adversas que possam ser, não tem a última palavra. A última palavra sempre pertence ao Senhor. Né? Inclusive aqui, Jesus vai falar num dado momento, passarão minhas palavras, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele é muito incisivo. Isso, Então, entendendo aqui esse aspecto aqui, o céu e a terra, ele está falando assim, das estrelas, do firmamento que nós estamos vendo, da terra que nós tocamos, quer dizer, e tudo isso aí, na verdade, vai passar. Quando nós lemos em 1 Pedro, ele falando sobre os finais dos tempos, né, ele fala: os elementos ardendo em fogo se desfarão. Até o pastor Billy Graham, ele faz uma comparação, né, num dos seus livros, desse texto de Pedro. Antigamente nós tínhamos o sonrisal, hoje, né, tem o sal de fruta e coisa e tal, né? Mas é como aquele comprimidinho, né, que você coloca na água e ele vai se desmanchar. Ele é efervescente. Só que ele passa a ter uma outra forma, mas ele está ali. Ele só se dissolveu, mas a essência dele está ali. Então ele diz que, de certa forma,
a essência dessa terra, a essência das coisas vão permanecer, Deus vai fazer tudo novo. Né? Então, isso tem que trazer alegria e esperança para as nossas vidas. Né? Amém. Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção. Quer dizer, a questão de observar, né, estarmos atentos. Jesus nos convida aqui, isso, né? Assim como nós conhecemos a estação, olha, vai chover, vai fazer frio, né? Vai começar a primavera, estarmos atentos para os sinais que ele para essa realidade espiritual. Né? Porque muitas vezes nós podemos ser bons, digamos, para este mundo, né? Mas em relação a Deus, será que eu estou percebendo os sinais de Deus, do falar de Deus, da vida da igreja, enfim, né? Essa parte espiritual que muitas vezes nós nos esquecemos, né? Aqui também me chamou a atenção, o que nós sabemos é que os cristãos dessa época de Jesus, que acompanharam a morte e a ressurreição dele, e Pentecostes, ele tinha a expectativa que Jesus voltasse logo, né? Então, aqui, inclusive, no 34, ele diz assim: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, que o pastor explicasse um pouquinho melhor, porque dá a impressão, se a gente lê o texto ao pé da letra, assim, olha, tudo isso que ele falou aqui deveria ter acontecido assim de 20 anos no máximo. Sim. E nós estamos esperando algumas coisas até hoje, digamos assim. Né? Com certeza. Então, é o seguinte, tem alguns autores que trabalham seriam três explicações, ou três ideias sobre esse versículo aqui. A primeira delas, eles colocam assim, como Jesus era um ser humano também, poderia ser que ele errou. Né? Sim, podemos pensar nessa possibilidade, mas eu não acredito nessa possibilidade. Tá? Porque logo em seguida ele fala que nem o Pai sabe o momento que virá. Ou seja, ele tem consciência disso. É só o Pai sabe. Só o Pai que sabe o momento certo. Os anjos não sabem. E ele naquele momento, aquela condição, não sabia. Hoje ele deve saber. Então, é lógico que ele não estava se contradizendo aqui. Né? Sim. Uma outra ideia que apresenta, que na verdade seria assim, por ser uma tradição oral, né, quando foram escrever posteriormente o texto, no caso aqui de Mateus, teriam talvez colocado esse texto ou essa ideia de que a coisa aconteceria logo, né? Talvez por uma ânsia. É uma outra coisa que eu também não acredito. Agora, uma outra ideia, que essa eu penso ser talvez a mais adequada, lembre-se, né, essa nossa interpretação aqui, né, dos nossos estudos, né, que é assim, Jesus está falando de uma geração, né, então essa geração, ela seria a raça eleita e tal, hoje seria então os judeus, então seria assim, os judeus permanecerão, né, passar o tempo que passar, eles vão permanecer, e nesse momento então, Jesus vai se manifestar e eles vão ver. Ou seja, não aqueles primeiros judeus lá que estavam andando com Jesus. É no sentido de raça que ele quis dizer. Isso, essa raça permanecerá. Permanecerá. Tanto é que os judeus, em toda a história, eles foram muito confrontados e até houve muitas tentativas de destruição da raça judaica e não conseguiram. Né? Então, a ideia mais interessante que nós temos para isso e que nós temos como base para nós é que Jesus estava se referindo ao futuro no sentido de que os judeus ainda verão isso acontecer. E porque ainda até hoje eles esperam a manifestação do Messias. Só que agora o Messias vai se apresentar já de uma maneira definitiva, certo? Então, Jesus não errou aqui. Só que assim, o que nós temos que ter em mente, professor Basotti, é assim, esta expectativa da volta de Jesus tem que estar dentro de nós. Porque isso vai gerar em nós um temor e tremor diante de Deus. E aí, então, tudo que nós fizermos vai ser para a glória dele. Nós não vamos... Tem até um hino antigo que diz assim, não me atrevo a dar jamais um passo sem o teu amparo, Cristo meu Senhor. Né? Enquanto o senhor falava, pastor, eu estava me lembrando aqui de um fato que, aí sim, né? Que vem de acordo com aquela possibilidade que o senhor considerou a mais importante, que o significado dessa geração é o povo judeu e a raça judaica. Certo. Por exemplo, se hoje nós formos procurar um moabita, que era rival do judeu daquela época, nós não vamos encontrar. Um amonita, não vamos encontrar. Né?
Bom, tinha o Egito lá, é bem anterior a Jesus, mas aquele Egito que tinha na época de Jesus ou na época de Moisés não tem nada a ver com o Egito de hoje, só tem o mesmo nome. Hoje o Egito é um país muçulmano, né? As pessoas, a raça que está lá já é outra. Sim. Então, o único povo que realmente você volta 5.000 anos, né? E ele tem as mesmas tradições. Não tem uma mistura, não tem mistura. Isso, exatamente. Eles mantêm eles estão guardando o sábado, né? Todo aquele formato de religião. Então, isso se cumpre, né? Porque é uma coisa assim realmente difícil de entender. Quantos povos apareceram? Vieram os romanos, veio Alexandre o Grande. Quer dizer, chega, domina, tem o Gengis Khan, chega, domina e tal, daqui a pouquinho acaba. O sério. E esse povo pequenininho está continuando. Permanece, é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Então, é por isso que eu sinto assim que é muito forte na prática essa que o senhor considera a mais relevante. Isso que nós até chegamos a essa conclusão nessas pesquisas bíblicas, né, que nós fizemos, né? Então, entendendo bem claramente isso aí, né? Então, pastor, eu acho assim, interessante como que a palavra de Deus se cumpre, né? Sim. Passado, Jesus falou isso aqui já tem em torno de 2.000 anos. Essa geração, esse povo permanecerá. Permanecerá também porque eles vão ter que dobrar o joelho e reconhecer que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Senhor. Né? E aí, pastor, eu vejo aqui que a partir do 36, então, é que vem a exortação à vigilância, né? Então, como ele fala aqui sobre o próprio retorno dele, eu vejo que aqui nós estamos falando do futuro, pastor. E eu tenho observado que as pessoas, quando se fala em futuro, principalmente em termos bíblicos, as pessoas já pensam na palavra profecia. Eu vejo que é muito forte hoje a ideia que a profecia é assim, é como se fosse assim uma adivinhação. Alguém lá falou, olha, Roberto, você vai morrer no desastre aéreo, eu fico dentro de casa e cai o avião lá onde eu moro. Então, é assim que as pessoas veem para você como alguma coisa que vai acontecer e que não adianta que vai acontecer. Mas eu vejo que quando a palavra é profética, como está aqui, ela tem 3 funções. Né? A função de exortar, o profeta exorta, que Jesus está exortando, olha as estações do ano, olha os sinais. Né? Mas ao mesmo tempo ela vem o quê? Ela vem a edificar, porque ao nós vermos essas profecias se cumprindo, isso nos edifica. E também para consolar, quer dizer, um povo que está em dificuldade, está sendo perseguido, essas palavras vêm consolar. Então eu vejo que aqui realmente, no que nós vemos do 36 ao 44, né, Jesus falando de um futuro quando ele retornará, é a palavra profética, onde nós vamos ter a exortação, a consolação e a edificação. Sim, com certeza, professor Basotti. Porque assim, a gente tem hoje essa ideia, né? E muitas vezes eu já tive isso também, né? De, eu profetizo que isso, eu profetizo que aquilo, né? Mas na verdade aqui nós estamos falando de uma profecia bíblica, ou seja, homens e mulheres que foram instrumentos de Deus para trazer uma palavra consistente de Deus, né? E essas profecias aqui, na verdade, elas trazem a realidade da promessa de Deus. Ou seja, aquilo que é promessa de Deus vai se tornar realidade para nós. Né? Então não é uma profecia assim do que vai acontecer isso, não é uma coisa particular. Essas profecias, elas falam do plano de Deus. Né? E a ideia é assim, então, vendo essa profecia, será que eu estou dentro do plano de Deus? Será que eu estou cooperando, né, no propósito de Deus? Até há uns dias atrás falamos sobre isso numa das mensagens, no sentido assim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. A parte também é importante. É importante. Porque eu quero... Não é importante não, ela é necessária. Porque uma coisa complementa a outra, porque senão eu fico assim, tudo vai concorrer de uma maneira boa para mim, eu vou me dar bem em todas as situações. Lógico, na verdade, esse é um cristianismo suavizado, né? É uma coisa... Paulo até fala assim, se nós fizermos esse tipo de cristianismo, a graça deixa de ser graça. Né? Então, nós precisamos andar pela vida da graça, e nesse sentido aqui, né, Jesus vai colocando, olha, vai chegar um momento do fim, e como que está a nossa vida? E aqui ele vai fazer uma comparação com Noé. Né? O que isso tem a ver conosco hoje? Né? Poderia até
professor aí no 37 ler novamente para nós? Antes de falar de Noé, pastor, lembrando que nós estamos vendo um confinamento aqui. Sim, sim. A gente reclama, eu saí de casa, vim aqui e tal. Já pensou ficar 150 dias naquela arca? Foi 150 dias que eles ficaram na arca. Já pensou ali, pastor, naquele lugar fechado, né? Com aquele cheiro que devia ter ali, toda aquela bicharada, né? Então, se a gente está achando que 30 dias está muito, o Noé aguentou 150 dias lá em confinamento lá. Porque teve os 40 dias e 40 noites de chuvas, aí depois teve todo um período de secar a terra, e aí até ele mandava a pombinha, né? Isso. Até que depois trouxe o ramo de oliveira, ou seja, as águas já tinham baixado. Realmente, na verdade, mas assim, Noé estava dentro do plano de Deus. Então, quando você está no plano de Deus, por mais que você esteja num lugar de aperto ou num lugar fechado como Noé estava, mas ele tinha liberdade. Isso, é verdade. Porque a verdade nos liberta. Então, por mais que fosse, se a gente olhar para o lado humano, né, imagine, eu tenho dois cães em casa, já dá um trabalho né, para tratar deles, cuidar deles, limpar os meninos. Né? Agora imagina a bicharada toda lá que Noé tinha, né? E como você falou, o cheiro e coisa e tal. Mas tudo isso aí era irrelevante quando se está dentro do plano de Deus. Lá fora tá bem pior, quer dizer, dentro da arca tá ruim, lá fora tá pior. Tá ruim aqui, pior lá, né? Não, mas a ideia é assim, quando você está no plano de Deus, você vê as coisas de uma outra perspectiva. Então Noé não estava olhando na perspectiva do trabalho, da dificuldade. Ele olhava da perspectiva, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou seguindo a orientação de Deus. Então, isso é prazeroso. Que a bênção de Deus é que nos enriquece. Né? E a obra de Deus é essa, como diz o João, né? João fala, a obra de Deus é essa, que obedeçais ao Senhor, que faça a vontade do Senhor. Né? Quando o senhor falava aqui, eu me lembrava há poucos dias, eu estava lendo a genealogia do Antigo Testamento lá, e assim, Lameque, né, ele viveu 189 anos, né, e gerou, foi o Enoque, né, gerou a Lameque, Lameque gerou Noé. Então eu fiz as contas, Matusalém tinha 187 anos, gerou a Lameque. Lameque tinha 182 anos, gerou a Noé. Então, quando Noé nasceu, o Matusalém tinha 369 anos. O dilúvio aconteceu no ano 600 da vida de Noé. Se você fizer a soma, vai dar 969 anos. Então, Matusalém morreu no ano do dilúvio. Né? Então, fica aquela dúvida, será que ele morreu afogado ou morreu de velho? Né? E aí, quando o senhor falava de planos de Deus, eu estava pensando nisso, né? Eu fico pensando até o Matusalém assim, o meu netinho, né? O vovô já tem 600 anos, você acabou de ter mais experiência que você. Mas enfim. Eu nunca vi chuva. Nunca choveu nessa época. Mas assim, eu acho que aí quando o senhor fala Noé nos planos de Deus, fazendo a vontade de Deus, eu vejo Matusalém, as pessoas valorizam muito Matusalém, porque as pessoas valorizam muito longevidade, né? Sim. Então, Noé, ele vai muito além, né? Porque ele fica para nós eternamente como um exemplo também de fazer a vontade de Deus. Porque não há muita ideia do que Matusalém fez. Não há nada. Mas a questão é, Noé talvez viveu menos. É neto dele. Ele viveu menos. Matusalém, mas ele fez a vontade de Deus. Então é isso que nós precisamos enfatizar. Bom, então, ainda falando sobre... Agora sim, vamos falar sobre Noé. Falamos sobre isso, o vô dele. Né? Vamos lá, então. O 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí, pastor, até eu fiquei pensando, porque lá no 29, né, ele fala lá assim que o sol escurecerá, a lua não dará a luz, mas aqui já fica um elemento de surpresa, por exemplo. Ora, Jesus fala de coisas assim que a gente vai, poxa, tem estrela caindo, né, a lua com cor de sangue, e agora aqui dá uma ideia que vai ser meio de surpresa. Como é que você vê isso, pastor? Então, porque assim, a gente vai ter a observação, tá?
Mas muitas dessas coisas, né, que acontecem é chamado de princípios das dores. Se esse é o princípio, imagina o dia das dores mesmo. É até o princípio do parto, mas não é o parto, né? Quer dizer, tá ruim, mas vai dar uma piorada. Ou seja, porque esse mundo jaz no maligno, situações precisam ser criadas, né, para o aparecimento de Jesus, né, da volta de Jesus, né, e é todo um contexto, né, vamos dizer assim, para que realmente o reino de Deus apareça. E aqui nós vemos assim, o que é esses dias de Noé aqui, né? Dias de indiferença. Enquanto só Noé e a família que entrou na arca. Eu creio que poderia outras pessoas também terem entrado na arca, mas não quiseram. Não, vamos continuar celebrando. Quem sabe acontecendo... Imagina, porque a arca ela tinha quase 300 metros de comprimento, né? Não é uma coisa pequena. Então, de repente, alguém passava ali e falava: o que você está fazendo aí, Noé? Falou: não, estou fazendo uma arca, porque Deus mandou fazer uma arca e vai haver muita chuva. Eu acredito, não está aqui, mas que o pessoal fizeram muito deboche dele. Ah, sim, bullying. Fizeram bullying. Você ficou louco, cara. Que história é essa aí de arca? Nessa época não chove. Oh, Noé, não é. Você está meio... Mas, quer dizer, eles viram a arca... Então, provavelmente Noé falou: olha, vai acontecer porque Deus falou comigo, e isso vai acontecer. Então as pessoas ficaram indiferentes. Não tem problema nenhum. Aqui fala, né, casavam, comiam, bebiam, se davam em casamento e tal, até o dia que Noé entrou na arca. E eu acho interessante, pastor, que acho que foi o momento que fechou a porta da arca. Semana passada a gente falava da festa, né, que o noivo fechou a porta aqui também. Uma hora a porta fecha. Não está escrito, mas eu suponho que muita gente bateu na porta lá. Com certeza. Não, e o interessante é assim, diz o texto de Gênesis, que a porta foi fechada por Deus, pelo lado de fora. Não foi Noé que fechou a porta. Foi Deus que fechou a porta. Que ele sabia que se deixar Noé fechar, ele ia dar... Noé talvez ia dar uma chance. O Matusalém está lá na porta. Esse é meu amigo, meu vizinho e tal. Não, Deus fechou a porta e lacrou de uma vez. Por quê? Há um tempo determinado. E a partir daquele ponto? Nós temos que aprender isso. Nós somos muito relaxados nesse negócio de horário. Chegamos atrasados, não damos tanto valor. Não somos tão metodistas como não somos tão, nossa placa, né? Tão metódicos, né, como deveríamos ser, né? Mas Deus trabalha pelo relógio dele. E no momento certo as coisas acontecerão. Como eu não sei... Eu vejo algumas coisas, né, desse relógio de Deus, mas eu não consigo enxergar o tempo, a hora exata. Então, por isso, eu tenho que estar me preparando. O tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos. É o Kairos. O Cronos é do nosso relógio. Por isso que muitas vezes nós falamos: mas está demorando e tal. Pedro fala: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro, capítulo 3, está lá. É isso. Então, nessa lógica, professor Basotti, 1 segundo é 3,4 dias. Nessa lógica. De 1000 anos como um dia como 1000 anos. Então, você teria que somar os anos, dias, tal, e segundos e minutos, enfim, fazer essas contas, chega-se a 3,4. Então, muitas vezes eu falo: mas Deus está demorando. E Deus fala: não, passou 1 segundo só, 3,4 dias. Mas passou 10 segundos, 34 dias. Então, Deus não trabalha na nossa lógica. Deus nunca demora. Ele não chega adiantado, não chega atrasado. Ele chega no momento, como dizem em Hebreus, para sermos resgatados no momento oportuno. Então, Deus vem no momento oportuno. Ainda voltando a Noé, pastor, eu vejo assim, outra palavra que está um pouco contaminada pelo mundo, quando a gente compara a Bíblia, é a palavra apocalipse, né? Hoje a palavra apocalipse para as pessoas comuns é sinônimo de desgraça. Já. E a gente vê que é a própria história de Noé, quer dizer, para Noé, o dilúvio foi uma forma de ele se livrar daquele mundo em que ele começar uma vida nova. Então, quer dizer, o apocalipse é desgraça para quem ficar fora do plano de Deus. Para quem ficar do lado de fora, a porta se fechou. Com certeza. Né? Então, eu vejo aqui que em Noé, né, nós vamos entender, Deus tem um plano e ele vai executar o plano. Sim. Eu vejo o exemplo de Jonas, né? Ele queria que houvesse uma pregação para os ninivitas, Deus determinou aquilo. Jonas falou: eu não vou. Foi de baleia, né? Podia ter ido de navio. Então eu vejo assim, Deus ele determina.
e você tem que fazer, você tem a decisão, o livre-arbítrio de entrar ou não no grande plano dele. Mas que ele vai fazer, ele vai. Então ele tinha o plano de mandar o dilúvio, né? Como aqui. Jesus tem um plano. Né? E tem um versículo aqui que me chama a atenção, pastor, que é o 35, né? Eu não sei, a impressão que eu sei que quando Jesus estava falando assim, o pessoal não está acreditando, porque são tantas profecias, né? E é aqui que ele fala, ó, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Para mim é coisa assim, olha, parece que eles não estão acreditando muito aí, mas né, é muito decisivo. Então, o que vai ficar é a palavra de Deus. Isso. Então, a ideia é assim, bom, eu tenho que ter compromisso com a palavra de Deus. Tá? Tanto é, até Martinho Lutero, ele fez uma paráfrase desse texto em relação ao sentimento. E ele diz assim, né, os meus sentimentos vêm e vão, mas a palavra permanece. Ou seja, tinha hora que ele cria, tinha hora que ele não cria, tinha hora que ele tinha os medos, tinha hora que tinha os receios da vida, as dúvidas, como todos nós. Mas ele falava, não, eu vou ficar com a palavra de Deus. Que permanece. Que permanece. Até o meu sentimento é enganoso, porque o coração é enganoso, diz Jeremias, né? Então nós temos que ficar com a palavra de Deus. Confiar no Senhor. Confiar inteiramente, né, no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O monte ele vai permanecer ali, né? Lógico, ele vai sofrer as intempéries, o vento vai bater contra ele, algumas rochas vão ser gastas, vão cair, vão tal, haverá chuvas, haverá, enfim, tantas intempéries, né, que acontecerá, mas ele permanece. Nós temos montes aí que têm milhares de anos, nós temos árvores aí que têm mais de 1000 anos, enfim, né? Então, por quê? Porque a árvore, no caso, tem as raízes fortes. Né? No caso, as montanhas, elas também têm uma base sólida. Por isso Jesus fala assim, nós estamos construindo nossa casa sobre que rocha? A rocha ou areia? Isso. Qual é o solo onde nós construímos? Mateus 7. É mais fácil, lógico, construir sobre a areia. É mais fácil, né? Você cavar muito e tal. Mas também quando vem a chuva, e chuva vem, e tempestade vem, e ventos vão soprar, enfim, o rio vai subir e vai dar com ímpeto contra a casa, né? É interessante nesse texto de Mateus 7, aí o finalzinho do Sermão do Monte, que os acontecimentos são iguais para ambas as casas. A diferença é que uma cai e outra não cai, né? Essa é a diferença básica. Então, não existe diferença nenhuma entre nós e este mundo, a não ser estarmos firmados na palavra de Deus. Se não estivermos, podemos ser os mais religiosos do mundo, nossa casa cai. Aqui, voltando a Moisés, desculpa, a Noé. O dilúvio foi igual para todo mundo. A diferença é que tinha alguém dentro da arca e fora da arca. Sim. O dilúvio foi igual para todo mundo. Então Noé estava na arca porque ele obedeceu ao Senhor, e por estar dentro da arca, realmente fazendo a vontade de Deus, ele pôde se salvar juntamente com a sua família. Bom, pastor, nós estamos aqui então vendo os sinais, né? Jesus começa falando aqui da figueira, o verão está chegando, né? Aí ele vai nos dando aqui então todos esses exemplos, nós vimos o de Noé, mas tem aqui também, pastor, né? A partir do versículo 40 diz assim, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse. Bom, enfim, aqui, pastor, dá a ideia aqui que é 50%, é isso mesmo? Metade vai, metade fica? Como é que é isso aí? Eu creio assim, professor Bosaldi, não vamos entrar nessa questão de número, né? Porque muitas vezes a gente pode criar uma soberba, né? Falando, eu sou parte dos 50 que vai. Está nós dois aqui, vai levar, não vai levar. Por aqui? Aí eu não tinha pensado nisso. Com certeza é o senhor que ficará, e eu vou, né? Há controvérsias aí, há controvérsias. Né? Mas você vê assim como, né, aqui. Então a ideia aqui que o senhor está dizendo é que uns vão e outros não vão. Na verdade seria assim, não há uma pessoa que está destinada a ir e outra a ficar. Todo, o 100%, na verdade Deus morreu por 100%. E Ele quer que todos os homens sejam salvos, todos os seres humanos sejam salvos. Essa é a ideia de Deus. Né? Agora, se vão ser ou não, aí já é um outro aspecto. Por isso ele coloca aqui, né, no 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ou seja, a minha vida tem que ser vivida de tal maneira, né,
que as coisas vão acontecendo de uma maneira natural, né? Eu lembro de uma pequena história, professor Basotti, que conta a história de um homem, né, que ele teve um período assim, era muito atribulada a vida dele, turbulenta a vida dele, né? Mas ele foi assim, ele ficava 5 anos na igreja, depois ele saía, ficava uns 6 anos no mundo. Vai e volta. Então ele ficou assim, vai e volta, vai e volta. Morreu justo quando estava fora da igreja, pastor. Não. Por incrível que pareça, ele morreu no período que ele tinha voltado para a igreja. Então deu sorte. Então. Mas foi assim, ele morreu com 70 anos. Né? E aí então, aconteceu o velório, aí o pastor estava indo, e até realmente o pastor ficou um pouco para trás, pensando, o que eu vou falar nesse velório, porque era uma situação inusitada, né? Até que um jovem chegou e perguntou para ele assim, pastor, vou colocar um nome fictício aí, né? O Belarmino foi ou não foi para o céu? É porque a gente tem essas curiosidades, né? Ou essas inquietações. E realmente o pastor não sabia, e nós não sabemos quem vai, quem não vai para o céu, né? Porque se um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, um segundo para Deus equivale, como eu falei, 3,4 dias. Se a pessoa no último segundo se arrependeu, enfim, né? Eu não sei como que é a relação dela com Deus. Mas eu achei interessante a resposta do pastor. Porque ele falou para aquele rapaz, falou assim, filho, se o Belarmino não foi para o céu, eu não sei, eu não posso dizer isso para você. Mas ele falou assim, mas sabe de uma coisa, filha? Vamos viver de tal maneira que quando um de nós morrer, vai ter a resposta. Ninguém tem a dúvida para onde nós fomos, né? Então, na verdade, assim, eu não tenho que estar preocupado com o outro. O pastor, ele traz essa ideia. Ou seja, eu tenho que estar preocupado em viver a minha vida, não de uma maneira individualista, como nós já comentamos, mas vigiando e orando. Se Jesus não voltar e eu morrer, as pessoas tenham certeza. Falar, olha, o fulano foi para o céu, né? Porque ele viveu com Deus. Assim como Enoque andava com Deus, nós estamos andando com Deus, né? Assim, a percepção que eu tenho é que nós temos aqui 2 parábolas. Essa primeira, onde ele fala da figueira, do Sinai, né, o verão está chegando, é como se Jesus assim, estivesse falando assim, para assim, a humanidade toda, digamos assim. Mas aí quando a gente chega aqui nessa nova parábola agora, que vai ser a do servo fiel, eu já vou ler a partir do 45, aí deve que agora que chegou e nós 2 aqui, pastor. É como se estivesse falando para todo mundo. Sim. E agora quando chegasse para nós 2 aqui. Aí é isso. É mais pessoal, né? Isso. Eu vou ler então agora aqui a partir do 45 até o segundo, que vem a segunda parábola, então, que o meu entendimento está muito ligado a esta, né, pastor? Então vamos lá. A partir do 45. Mateus 24, agora a partir do 45. A parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui a gente vê que novamente Jesus termina com julgamento, ele há de julgar, né? Sim. E aí até fica essa pergunta, estamos sendo... O mais importante é o que você falou, é quando isso vai acontecer, como que vai acontecer, quer dizer, a nossa ideia é o que? É estarmos aqui como servos vigilantes, mas também fazendo a boa obra, né, pastor? Procurando a santificação, uma vida com Deus, né? Para quando ele chegar aqui... Estarmos preparados. É isso mesmo, né, pastor? Porque assim, professor, a gente tem aquela ideia, é uma palavra, né? Parousia, a volta de Jesus, né? E essa palavra parousia, ela foi emprestada, né? Vamos dizer assim, do contexto da época, né? Que Mateus, Marcos, Lucas ali, o pessoal, né? Todos os apóstolos viviam, né? E dentro desse contexto, a parousia era assim, seria a chegada de um governador numa cidade, numa província, né? Ou a vinda do rei, né?
para ver como é que estavam os seus súditos, enfim, né? Ou seja, fala de uma pessoa que está vindo, né? Mas com autoridade e poder. Ou seja, tem a questão da vida e da morte. Tanto é que no verso 51, fala que ele vai lançar, né, junto aos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Há uma tradução que se fala sofrimento e desespero. Quer dizer, imagine. Por quê? Porque ali vai ser a ausência plena de Deus, a ausência plena de esperança, de perspectiva, enfim, né? Então, essa parousia, isso vai acontecer, a segunda vinda do Senhor, né? Isso é uma verdade essencial, que eu tenho que estar atento a isso, né? Que é um acontecimento divino, está longínquo ainda, tá distante um pouco ainda e tal, mas ele se dirige, né? Vamos dizer assim, isso está dia a dia caminhando para esse acontecimento, né? Onde toda a criação vai perceber isso, né? E no momento dessa perspectiva da volta do Senhor, haverá um governo de Deus universal e todas as coisas irão e realmente voltar na harmonia da criação. Pastor, quando nós vimos a parábola dos talentos, Certo. lá a ideia que dá assim é que Deus nos deixou dons aqui. Sim. Né? Lá na parábola do servo infiel lá, né? Havia sido deixado para ele também ter os cuidados, mas lá parecia ser mais a representação de bens materiais, digamos Sim. assim, né? Uhum. A ideia que fica. Agora, aqui parece que eu não vejo aqui nesse texto aqui, esse servo que está aqui trabalhando, parece que aqui não há cobrança de bens materiais, é isso, pastor? Com certeza, professor Basotti. Tanto é que aí no versículo 45 fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ou seja, nós somos agora classificados como bons ou maus dependendo do nosso relacionamento. Ou seja, como igreja, corpo de Cristo, nós temos que levar o pão vivo, a água viva, nós temos que levar o Senhor para essas pessoas. Né? E muitas vezes nós omitimos. Né? Então a ideia aqui é algo que vale muito mais do que 1 talento, 2 talentos, são outras pessoas. Nós temos também responsabilidade com outras pessoas. Né? Nós temos a responsabilidade de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Né? Porque aí o Senhor não vai requerer também o sangue das pessoas das nossas mãos. É o contrário que o senhor falou aí, o mau servo, ó, ele diz assim, ó, é espancar os seus conservos, comer e beber com os bêbados, né? Quer dizer, assim, é mau exemplo, é agressivo. Porque aí se torna como o Jesus falando, né, para os fariseus, né? Eles não entravam no reino de Deus e não permitiam que os outros entrassem. Né? Então, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, né, e uma das coisas que é sério, professor Basotti, porque assim, de uns anos para cá, digamos, muitos anos para cá, as pessoas não saem da igreja porque nós estamos pregando um outro texto bíblico ou falando de uma outra palavra a não ser a Bíblia. Não é por causa do Espírito Santo, né? Nós não temos mais problemas, né, doutrinários. Tanto é que muitos cânticos nós cantamos, as demais igrejas cantam, né? Quer dizer, há uma teologia quase idêntica, não tem muita diferença hoje teológica. Né? Mas por que as pessoas saem da igreja? Problemas de relacionamento. Né? Porque o irmão virou a cara para mim, porque o pastor não falou assim para mim, e coisa e tal. Então, uma das coisas que o senhor está nos alertando é que esses problemas relacionais podem se tornar um empecilho para o nosso crescimento. E um despreparo, né? Não só para a vida aqui, mas um despreparo para a vida depois. Eu vejo aqui, pastor, também que quando há um mau comportamento, assim, isso afeta muito aquele que está começando na fé. Sim. Então, por exemplo, a pessoa acaba sendo um empecilho para a caminhada da fé daquele que é mais novo na fé. Então, isso realmente tem um impacto muito grande. Quer dizer, às vezes ele não faz só, quer dizer, o mal é muito maior, quer dizer, né? Há uma quebra de relacionamento que a pessoa sai da igreja
aí ela quebra o relacionamento com Deus por causa disso também. Sim. Então nós temos uma responsabilidade. Tanto é que Paulo, né, ele fala para nós não sermos pedra de tropeço. Né? Jesus fala assim, é mister que venha o escândalo, mas ai daquele que é instrumento do escândalo. Escândalos vão vir, mas eu não posso ser esse instrumento. Né? Então você perceba aqui, professor Basotti, como ele vai falar assim que nós temos responsabilidades com as pessoas. Muitas vezes Deus enviou pessoas para a vida da igreja e nós espantamos as pessoas. Olha aqui, pastor, em 2 Pedro, que fala, 2 Pedro, capítulo 3, fala da vinda do Senhor, né? Ele fala praticamente isso que o senhor acabou de falar agora. Ó. Bom, primeiro assim, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, primeiro ele fala que o mundo vai pegar fogo. Ele diz assim, ó, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que neles há se queimarão. Vai torrar tudo aqui. Mas aí ele diz assim, ó, não é para ficar preocupado quando isso vai acontecer. E aí ele diz isso que o senhor falou, olha, do 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, a que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, ou seja, quando vai acontecer não importa. Então vamos ter uma vida santa, né? A pessoa de bom trato, uma vida piedosa, né? Aí ele continua assim, ó, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Então ele volta a dizer isso, que vai pegar fogo, mas aí ele diz assim no 14, ó, achados imaculados, sem mancha, irrepreensíveis e em paz. E lá no 17 diz assim, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais de vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, estar atento aos sinais, como diz a palavra, é importante. Vamos estar atento. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor falou, enquanto Ele não vem, que façamos aqui a boa obra. Sim. E isso inclui também os nossos relacionamentos. Com certeza, com certeza. E aí, então, professor Basotti, a gente vê assim, por exemplo, há um comentário que diz assim, que o verdadeiro caráter do servo, ele vai se revelar no seu comportamento. Ou seja, aquilo que eu sou na vida da igreja ou não sou, ele se revela quando nós estamos nos relacionando com as outras pessoas. Porque nós nos esquecemos, né, que as nossas palavras podem ser abençoadoras ou amaldiçoadoras. E muitas vezes nossas palavras são palavras de morte. Né? O apóstolo Paulo fala assim, não, eu tenho que ter palavras temperadas, né, que produzam graça àqueles que estão nos ouvindo. Então, a pergunta aqui, nós vemos, né, que esse servo aqui, que é, na verdade, formal, nós devemos ser bons servos do Senhor, e esse bom aqui é o bom de Deus, não é o que eu acho que é bom, o que parece ser bom, né? Tito, capítulo 1, verso 16, diz assim, ó, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Né? Então, Paulo falando para Tito, falando de certas pessoas que afirmavam conhecer Deus, mas as obras negam isso. Não batem. Não dá. Não tem coerência entre o que eu estou falando e aquilo que eu estou praticando. Né? Tanto é que nós temos que ver assim, Cristo não é só uma questão moral, não é só um bom comportamento, mas é um comportamento santo, separado para Deus. Né? Porque a minha santificação não é para que os outros vejam, é para que Deus veja. O que as pessoas veem... Para a glória dele, não? Isso, nós nos santificamos para o Senhor. Mas nos nossos relacionamentos nós temos que demonstrar essa santificação. Seria o fruto. Ou seja, me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem é. Porque sem santidade não se verá Deus. Sim, sem isso você não vê o Senhor. Sem santidade nós não podemos ver o Senhor. E sem esses relacionamentos saudáveis, regidos pela graça, nós não temos uma igreja segundo o coração de Deus. E aqui nós vemos assim, tem os servos e os conservos. O Senhor nos confiou pessoas, né? O que nós estamos fazendo na vida da igreja? Né? E eu vejo muitas vezes assim, nós somos uma igreja de dons e ministérios, né, professor Basotti? Mas muitas vezes você coloca o cidadão lá como
o líder de tal coisa, mas parece que sobe na cabeça dele. Ele já se acha melhor que os demais, do ministério, que ele é o melhor ali do ministério. Ele começa a ter já muitas ideias, né, para os ministérios e não passa pelo crivo de fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes ele até maltrata aquelas pessoas que Deus confiou para ele, né? Então, como líder de um ministério ou coordenador de um ministério, eu tenho responsabilidade com aquelas pessoas. Aqui a palavra que Jesus usa aqui é espancar, né? O espancar pode ser literal, vai lá e bate no. Sim. Mas o espancar ele pode ser no sentido até verbal, né? Humilhar a pessoa. Sim, humilha, destrata a pessoa, né? Eu sou santo aqui, você é o pecador, né? Não, por exemplo, uma das coisas, né, que nós temos na igreja, né? Isso é uma coisa que eu prezo muito, né? Nós temos irmãos que trabalham aqui na igreja, são funcionários da igreja, né? Só que eles não são meus empregados, eles não são empregados da igreja, são nossos irmãos. E muitas vezes eu já vi isso, pessoas tratando essas pessoas como se fossem empregados e não irmãos. O senhor falando sobre essa questão que eles não são empregados, né? Eu acho que você deveria até aqui se lembrar aqui que nós somos uma pessoa que não aparece aqui, que é o Bachega, né? Que Sim. prepara para nós todo esse material, Sim. né? Então o Bachega está aqui perto, vocês não estão vendo o Bachega, mas é a pessoa que prepara todo o ambiente aqui. Então, Bachega, eu quero dizer para você, você não é o nosso empregado, você é o nosso irmão em Cristo. Sim. E nós te amamos muito e queremos você sempre aqui com a gente. Tá? Muito obrigado pelo seu trabalho aí. Nos proporciona aí a cada domingo às 9 horas. A possibilidade disso. Porque assim, como nós temos, né, professor Basório, vamos dizer assim, essa unção para estarmos aqui trazendo o estudo, esses irmãos têm, né, a unção para estar atrás das câmeras, para estar trocando instrumentos, para digitar coisas, né, ou preparar materiais para a vida da igreja, né? Então, embora eles são subsidiados pela igreja, nós temos que tratá-los como irmãos, né? O senhor está me lembrando que há muitos anos atrás aconteceu um fato aqui na igreja. Isso já tem, eu estou aqui desde 1959, então são coisas antigas. Tempo. Nasci aqui. Mas foi assim, alguém trouxe uma pessoa endemoniada aqui para a igreja, né? Uhum. Aí foram chamar o pastor, né? Aí quando o pastor chegou, as duas horas já tinha expulsado já, né? Aí o pessoal comentou, foi um comentário que o pastor fez, aí eu falei, olha, desculpa aí, eu quero pedir a palavra, né? E quer dizer que eu tenho orgulho de ter uma igreja onde não precisa chamar o bispo, né, o papa, Sim. o pastor, né, já resolveram. Então essas realmente são as nossas irmãs em Cristo. Quer dizer, elas estão lá, né, estão limpando o chão, mas são também se precisar orar, se precisar... Então eu achei bacana, falar, gente, eu me orgulho de fazer parte de uma igreja onde essas coisas acontecem. Né? Então, nós somos o que? Uma comunidade, né? Sim. Missionária, serviço do povo, mas é uma comunidade de família. Com certeza. Então, a nossa preparação para a parousia, para a vida de Cristo, passa também por isso, né? Pela forma como nós nos relacionamos. Por isso que Jesus fala assim, se você der um copo d'água um pequenino, se você eu tive preso, me visitasse e tal, e as pessoas vão até ficar surpresas, né? Mas Senhor, quando foi isso? Não, todas as vezes que fizeste isso, né? Vocês estão fazendo isso. Se for quer um copo d'água, eu vou buscar, pastor. Não precisa não. Depois a gente conversa com as notas de 100 aí, tá bom? Mas, pastor, já chegando aqui, acho que eu vou dizer assim, eu saio daqui com as seguintes, não vou ter ideia, tá vendo? Algo que eu aprendi hoje aqui, nesse nosso bate-papo aqui informal, pastor? Primeiro, quer dizer, Jesus nos convida a estar atento aos sinais. Olha a figueira, quando chega o verão, ela começa a ter as folhas, né, começa a ter os frutos, né, assim como a figueira, eu também vou deixar sinais. Então nós, como crentes, como cristãos, temos que estar atentos aos sinais. Mas também não devemos ficar assim, apavorados e tal. Né? Quer dizer, o que nós temos que fazer realmente, enquanto ele, se ele vai demorar, se ele virar essa noite, né, quer dizer, não importa. O que nós temos então é que sermos bons servos. E esse bons servos inclui, nós vimos outras formas de visualizar esse bom servo, mas hoje aqui o senhor enfatizou um ponto que realmente está nesse texto. Um aspecto importante é cuidar dos nossos
relacionamento. Sim. Né? Ou seja, exalarmos o bom perfume de Cristo, no sentido Sim. de sermos agradáveis, né? Que as pessoas do nosso convívio não sejam vistas começando com os próprios funcionários da igreja, Certo. não são nossos empregados, mas são nossos irmãos Sim. em Cristo. Né? E que também possamos ser assim, né? Da porta da igreja para fora, porque aqui é mais fácil, né, pastor? Sim, sim. Através Mas aonde estivermos, né? onde estivermos. Então, esse é o Onde nosso estivermos. compromisso. É o que eu aprendo hoje aqui. Com certeza. Vamos continuar a nossa vida até Jesus voltar, sendo servos bons e fiéis. Para a gente então encerrar, né, professor, eu quero fazer uma citação aqui de William Barclay, né, que ele escreveu um comentário sobre o Novo Testamento, e ele diz assim: quando Cristo vier nos buscar, ou se ele nos chamar. Porque pode acontecer isso, né? Ele vem nos buscar ou se ele nos chamar. E ele diz então o seguinte: a melhor ocupação que podemos estar é no cumprimento do nosso dever. Amém. Se estivermos no cumprimento do nosso dever como cristãos, em todos os aspectos, né? Não adianta, até se fala, né? Se você guardar 9 mandamentos, não adianta. Né? Você guarda os mandamentos, mas tropeça no um, se torna devedor de todos. Mas eu pedi ao Senhor, né, essa semana, falando com uma pessoa, eu lembrei de um cântico que nós cantávamos na igreja que dizia assim: Jesus, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, né? E até chegou um momento na igreja que nós paramos de cantar esse cântico e começamos a cantar: Jesus, faz-nos fiéis. Precioso Jesus, faz-nos fiéis. Então, irmão, que Deus abençoe você e que realmente na graça e no conhecimento do Senhor, que o Senhor possa nos fazer fiéis em todos os momentos. Amém. Amém? Amém.